sua aprovação. Produzir a sua carta do PET 300 anos de Minas Gerais. Com ela você garante 100 horas da sua carga horária. Para os atrasados e atrasadas de plantão, eu preparei uma lista com a correção de todos os PETs, que é para dar uma mãozinha extra aí nas suas atividades, para garantir a sua carga horária, que vai ser crucial para a sua aprovação. Agora, vamos para a orientação das semanas 3 e 4 do PET volume 7 do 7º ano. Bora lá que a aula já vai começar! Olá, eu sou a Andréa Mata, professora de língua portuguesa, e vou orientar vocês a fazer 2 semanas do PET volume 7 do 7º ano. Semana 3, unidade temática, análise linguística e semiótica, e leitura. Objetos de conhecimento, morfossintaxe e coesão. Conteúdos relacionados, identificação e classificação de períodos compostos por coordenação aditiva ou adversativa, tanto sindética, com conectivos, quanto assindéticas, conectadas por vírgulas, ou seja, sem conectivo. E restabelecimento de relações entre partes do texto. Atividades. Veja abaixo uma breve explicação sobre pronomes. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los, direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronomes são pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Aqui nós temos uma tabela com alguns pronomes. Pronomes pessoais. Eles representam ou se referem às pessoas do discurso. Pessoas do discurso são aquelas que participam de uma situação comunicativa. Elas são representadas pelos pronomes pessoais do caso reto, que funcionam como sujeito. Veja o exemplo. Oi, Ana, você viu o João por aí? Eu preciso falar com ele. Olha, ele acabou de chegar. A primeira pessoa é aquela que fala, eu. A segunda é com quem se fala, você. Por fim, a terceira pessoa é de quem se fala, ele. Se houver mais pessoas envolvidas no diálogo, elas também podem estar no plural. Oi, meninas, vocês viram o João e o Marcos por aí? Nós precisamos falar com eles. Olhem, eles acabaram de chegar. No plural, passamos a ter primeira pessoa nós, segunda pessoa vocês, terceira pessoa eles. Com uma linguagem mais formal, podemos ainda usar o tu e o vós na segunda pessoa. Vamos resumir tudo então? Temos então as pessoas do discurso e os pronomes pessoais do caso reto que as representam, tanto no singular quanto no plural. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, você ou tu, vocês ou vós. Terceira pessoa, ele ou ela e eles ou elas. Todos esses funcionam como sujeito, ou seja, eles praticam a ação existente na frase ou é a respeito dele que se fala alguma coisa nessa frase. Mas há um outro pronome pessoal que completa a ação contida nesses verbos. São os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles funcionam como objetos e complementos nominais, substituindo nomes e até mesmo o pronome pessoal reto. Exemplos. João fechou a porta. Ele fechou-a. Ou ele a fechou. Maria contou a João o segredo. Ela contou-lhe o segredo. Ou ela lhe contou o segredo. Percebeu que o pronome oblíquo pode vir antes ou depois do verbo sem que o sentido da frase seja prejudicado? Note que os pronomes exercem a mesma função dos nomes que eles substituem. Os pronomes retos funcionam como sujeito, pois eles exercem a ação representada pelo verbo. Já os pronomes oblíquos são o alvo dessa ação, portanto, são complementos verbais, que chamamos de objeto.
Vamos ao quadro, então, das pessoas do discurso com seus respectivos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, tanto no singular quanto no plural. Primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa, vos, convosco. Terceira pessoa, os, as, mes, seis, si, consigo. Agora vamos aos pronomes pessoais de tratamento. Eles demonstram a forma como nos dirigimos aos nossos interlocutores. Consideramos o contexto e o tipo de relação com o ouvinte, a intimidade, familiaridade, formalidade, nível de hierarquia. Os mais comuns são você, para pessoas com mais intimidade, senhor ou senhora, mais distante e respeitoso, também para pessoas mais idosas, vossa excelência para autoridades como presidentes, senadores, juízes, vossa majestade para reis, rainhas, imperadores, vossa alteza para príncipes, princesas, duques, vossa santidade para o papa, entre outros. Reparou que é bem comum o termo vossa? Pois bem, usamos em segunda pessoa, ou seja, quando é diretamente com quem se fala. Agora, quando se trata da terceira pessoa, ou seja, de quem se fala, usamos o termo sua. Vamos aos exemplos. Vossa Alteza está muito bem de azul. Obrigada. Sua Alteza está muito bem de azul. Tem razão. E esses foram os pronomes pessoais, os do caso reto, do caso oblíquo e os de tratamento. Aqui nós temos os pronomes possessivos, que indicam posse, de quem são as coisas, os objetos, indicam posse. Aqui estão os de primeira pessoa, na primeira linha, os de segunda pessoa, de terceira, do singular e no plural também. Nosso, nossa, vossos, vossas. Depois nós temos os pronomes demonstrativos, que indicam a posição dos objetos com relação às pessoas do discurso. Eles se flexionam no masculino e no feminino. Esta, essa, aquela, este, esse, aquele. E no plural, estas, essas, é só acrescentou o S no final, né? E os pronomes relativos são os que se referem a algo que já foi dito, geralmente ligando orações ou termos de oração. Número 2. Leia as tirinhas e faça o que se pede. Texto 1. Temos uma tirinha do Calvin. Onde nós guardamos nossos serrotes, mãe? Nós não temos serrotes, Calvin. Não temos? Nenhum? Não. Como vou aprender a fazer mágica assim? Disponível em atividadesdelínguaportuguesa.blogspot.com. Letra A. Na tirinha há 2 pronomes pessoais. Transcreva-os abaixo. Então aqui nós temos 2 pronomes que se referem às pessoas do discurso. Ou seja, a primeira pessoa, que é quem fala, segunda pessoa, que é com quem se fala, e terceira pessoa, que é de quem se fala. Que vocês vão encontrar e transcrever aqui para baixo. Letra B. No trecho, onde nós guardamos nossos serrotes, mãe? O pronome pessoal presente refere-se a quem? Qual é o pronome pessoal que nós temos nesse trecho aqui? Pronome pessoal é aquele que se refere às pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual é o pronome pessoal que nós temos aqui nesse trecho? Quem esse nós está representando aqui na tirinha? E por que você acha que Calvin escolheu usar esse pronome? Por que será que ele usou esse pronome e não usou algum outro? Você vai explicar aqui. Texto 2. O que a professora está entregando? Nossos boletins. Nossos boletins? Você sabe, nossas notas. Notas? Nós estamos sendo avaliados? Claro, seu idiota. O que você achava? E eles não dão nem um semestre para praticar?
disponível em atividadesdelínguaportuguesa.blogspot.com. Letra C. Classifique os pronomes presentes na tirinha de acordo com a tabela apresentada anteriormente. Veja o exemplo. Então, nós vamos achar os pronomes aqui e classificá-los de acordo com essa tabela aqui. Já colocaram os pronomes que estão presentes aqui na tirinha, então é só classificar. Por exemplo, o pronome nossos, ele é possessivo. Vamos achar esse pronome aqui na tabelinha? Olha aqui, olha, nosso, pronome possessivo. Então, vocês vão encontrar esses pronomes aqui nesse quadro. Basta ver qual está sendo a função dele, que função que ele está exercendo. Se é a função de representar as pessoas do discurso, ele é um pronome pessoal. Se eles vão indicar posse, serão pronomes possessivos. E se estiverem indicando o lugar onde estão, o referente ou os objetos, são pronomes demonstrativos. E se estiver se referindo a algo que acabou de ser dito para evitar repetição, então serão pronomes relativos. Letra D. Veja quantos pronomes foram utilizados na tirinha anterior. No caso, quem são as pessoas substituídas por nós? E quem são as pessoas substituídas por eles? Como sabemos disso? Então vamos ver aqui na tirinha. O nós. Onde está o nós? Notas? Nós. Olha o nós aqui. Nós estamos sendo avaliados? Quem são esse nós? São porque é no plural, né? Então, esse nós representa quem? Quais são as pessoas que ele está representando aqui nessa tirinha? E quem são eles? Eles não dão nenhum semestre para praticar? Quem será que são eles? E como a gente consegue descobrir, perceber quem está sendo representado pelo nós e quem está sendo representado por eles? Que elementos aqui da tirinha nos dá condições para entender quem são eles e quem representa nós? Representa fulano e beltrano. Eles representa Beltrano e Cicrano. E como sabemos disso? Percebemos isso por meio da... Taranã, taranã. Veja abaixo uma breve explicação sobre conjunções. Conjunção é um termo que liga duas orações ou palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Exemplos. Ele joga futebol e basquete. Dois termos semelhantes. Futebol e basquete. Este "e" está unindo estes dois elementos aqui. Outro exemplo. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Nesse caso, está ligando duas orações. Eu iria ao jogo seria uma ação que estaria sendo praticada e outra ação, estou sem companhia. Por que nós temos duas orações aqui? Nós temos um verbo aqui formando uma oração e temos outro verbo aqui formando outra oração. E esse mais está ligando as duas orações, estabelecendo entre elas sentido de oposição. Porque aqui na segunda oração tem uma ideia oposta à primeira oração. Na primeira oração, ele não iria ao jogo? Vai sair de casa para ir ao jogo. E na segunda oração, ele foi ao jogo? Quer dizer que ele não foi ao jogo. Então, a ideia desta oração é oposta a essa. Por isso, nós usamos o mas. Aí aqui nós temos um quadro com a classificação e vários exemplos de conjunções. Conceito. São palavras invariáveis, ou seja, não se modificam, que ligam duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração, estabelecendo entre eles relações de coordenação ou subordinação. Vamos entender o que é um e outro. Conjunções coordenativas. Conceito. São as conjunções que ligam duas orações com sentido completo e independentes, ou seja, não dependem uma da outra para fazer sentido. Então, essas duas orações que vão ser ligadas pelas conjunções
coordenativas são as que apresentam todos os termos sintáticos, sujeito, verbo, complemento. Todas as orações são completas, elas não dependem uma da outra, só estão ali dispostas uma ao lado da outra. Vamos ver a classificação delas. Com os exemplos nós vamos entender melhor. Classificação. Então, conjunção coordenativa aditiva. Passam a ideia de adição, de soma. As principais são e, nem, também, bem como, não só, mas também, entre outros. Exemplo: eu vou ao cinema e Arthur vai comigo. Percebe como está bem completa essa oração aqui, ó? Se eu quiser, eu posso até terminar aqui. Eu vou ao cinema. Sujeito, verbo e complemento do verbo. Quem vai ao cinema? Eu. Eu vou onde? Ao cinema. Então, eu tenho sujeito, verbo e complemento. Nessa segunda oração, Arthur vai comigo. Temos também o sujeito, a ação que ele está praticando e um adjunto em seguida. Então, as duas orações são completas sintaticamente. Fazem sentido também separadamente, por isso é que elas são coordenadas. Outra conjunção. Conjunção coordenativa adversativa. Passam uma ideia de adversidade, de oposição. É esse exemplo aqui, ó. As principais são mas, porém, não obstante, todavia, contudo, apesar disso, entretanto. Mais um exemplo. Não estudou muito, porém, tirou uma boa nota. Olha como é que são completas as orações. Não estudou muito. Faz sentido, né? Se eu parar aqui. A outra tirou uma boa nota. Também é completa. Agora, esse porém aqui está estabelecendo entre essas duas orações uma relação de adversidade, de oposição. Por quê? Olha a ideia contida na primeira. Ele não estudou muito. A lógica seria ele tirar uma nota ruim, não é? Mas olha a ideia contida na segunda oração. Ele tirou uma boa nota. Ou seja, uma ideia oposta à ideia da primeira oração. Isso é que esse porém significa. Alternativa. Conjunção coordenativa alternativas. Passa uma ideia de alternância, exclusão, escolha. Ou seja, você escolhe uma e exclui a outra. Ou, ora, seja, quer, já. Reparou aqui na reticências entre elas, né? Quer dizer que a escolha vai estar aqui no meio. A opção vai estar aqui no meio. Ou você dança ou canta. Você vai ter que escolher, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Por isso é que temos a exclusão. Se você dançar, você não vai cantar. Se você cantar, não vai dançar. Outra, conjunção coordenativa conclusiva. Passa a ideia de conclusão, de término. Logo, portanto, pois, depois do verbo, por isso, assim, por conseguinte, por consequência. Seu currículo é bom, por isso arrumará um emprego rápido. Olha como as duas orações são sintaticamente completas. Ó. Seu currículo é bom e segunda, arrumará um emprego rápido. A ideia que está na segunda oração vai ser uma conclusão da ideia contida na primeira oração. Se nós substituirmos essa expressão por isso, por logo, portanto, pois, por isso, assim, vai ter o mesmo sentido. Ó, seu currículo é bom, assim arrumará um emprego rápido. Outro tipo de conjunção. Conjunção coordenativa explicativa. Passa uma ideia de explicação. As principais são porque, pois, antes do verbo, que, portanto, isto é, como, ou seja, na verdade, a saber. Exemplo,
Não fui ao baile porque não tinha convite. É uma explicação. Perceberam que nós temos dois pois, né? Temos um pois aqui, antes do verbo, indicando uma explicação. E temos um pois depois do verbo, indicando a conclusão. Se eu usasse o pois aqui, como conclusiva, seria: seu currículo é bom, arrumará, pois, um emprego rápido. Não é muito comum, porque acaba ficando fora de ordem, né? A conjunção depois do verbo, mas acontece. Você pode encontrar mais em materiapraconcursos.com.br ou no nosso blog adorosaber.blogspot.com. Número 4. Leia o texto e responda as questões a seguir. O protagonismo das manifestações está no social e não no Facebook. Vive-se hoje uma nova revolução? Uma revolução ainda em curso, implementada pelas tecnologias digitais e ocasionando importantes transformações no interior dos distintos aspectos da sociedade? Há quem acredite que sim, que há uma revolução. Eu não compartilho dessa opinião. Podemos ver contundentes transformações em todos os campos sociais, econômicos, políticos e culturais. Diferentemente de outras manifestações similares no Brasil e no mundo, desta vez, vemos produtos culturais sendo apropriados pelas pessoas, sempre pelas pessoas, como, por exemplo, a música da banda O Rapa, Vem Pra Rua, utilizada em um filme publicitário da montadora Fiat e como mote da Copa do Mundo, mas que já virou uma espécie de hino desses levantes. Ou então a máscara branca do grupo Anonymous, sendo utilizada como símbolo central e mascarando e ocultando rostos de muitas pessoas. Sem falar dos cartazes com frases de protestos e dizeres bem-humorados. Nesse texto, eu coloco a minha reflexão sobre o que estamos vendo e opto pela não adoção do termo revolução para classificar essas transformações que vivenciamos. Os argumentos de algumas pessoas carregam um tom radicalmente revolucionário, fazendo crer que tudo aquilo que antes era passado passa a ser agora de forma diferente, antagonizando e contradizendo o que passou. Se não existisse o Facebook, estaria acontecendo toda essa mobilização social nas ruas? Certamente sim. Disponível em douradosagora.com.br. No texto 1, o termo mais indica uma condição, mas que já virou uma espécie de hino desses levantes. A ideia contida nessa segunda oração é uma condição para que aconteça a ideia dessa primeira oração? Ou indica uma causa? A segunda oração é uma causa da primeira oração? Ops, repetiram aqui, condição. Ou indica uma oposição? A ideia contida aqui na segunda oração é oposta ao que tivemos aqui na primeira oração. Se voltarmos aqui no quadro, olha aqui, mas, porém, não obstante, todavia. O que será que ela indica? Percebam que é mas. Ali o mais está sozinho. Não está acompanhado de não só, nem de também. Número 2, classifique as outras conjunções destacadas no texto de acordo com a tabela apresentada anteriormente. Então, nós temos aqui o e e o ou. Então, vamos encontrar o e aqui. Olha aqui o e. Ela não indica adição? Uma revolução implementada pelas tecnologias digitais e ocasionando importantes transformações. Então, esse e não indica adição? Então, nós vamos classificar. E, conjunção coordenativa aditiva. A outra é ou. Ou você faz isso, ou faz aquilo. Não indica uma alternância, uma escolha? Conjunção coordenativa alternativa. Número 3. O que o autor do texto está defendendo? Você concorda com ele? Por quê? Este texto coloca minha reflexão sobre o que estamos vendo.
e opto pela não adoção do termo revolução para classificar essas transformações que vivenciamos. Então, resumindo, ele defende que essas mesmas transformações vão continuar existindo, porém com a influência das redes sociais. Semana 4. Unidade temática, produção de textos. Objeto de conhecimento, textualização. Conteúdos relacionados, gêneros de notícia, reportagem, resenha e artigo de opinião. Nós vamos estudar um pouco mais estes gêneros aqui e vamos produzir um deles ao final. Atividades. Número 1. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Now United lança Habibi, a primeira música com a libanesa Nour Ardakani. Faixa e clipe foram lançados nesta segunda-feira, 19. Cantora de 18 anos se tornou a 16ª integrante do grupo. O Now United lançou nesta segunda-feira, 19, a música e o clipe Habibi, primeiro single com a libanesa Nour Ardakani, de 18 anos. O grupo pop, formado por adolescentes e jovens de vários países do mundo, anunciou no final de setembro a nova integrante. A música tem trechos cantados em árabe por Nour. A cantora e dançarina foi escolhida pelo também empresário da banda, Simon Fuller, por meio de audições virtuais. Ardakani se torna, assim, a 16ª integrante do grupo de pop global, com membros de várias regiões do mundo, inclusive do Brasil. O primeiro encontro entre a cantora e os jovens colegas aconteceu em Dubai, para gravar a nova música do grupo. Estou muito grata por esta oportunidade, para fazer o que eu amo e representar o país que eu amo. Cantar e dançar são minhas paixões, e ter a chance de fazer isso com talentos de diferentes países e culturas é um sonho realizado para mim, declarou Ardakani. Fuller exaltou a emoção e o calor da cantora e disse que ficou mais impressionado por causa de sua personalidade. Ela é calma e confiante, com a maturidade e inteligência muito à frente de sua idade, disse. Disponível no site do g1.globo.com. Letra A, sobre o que a notícia trata. Lembrando que a notícia ela é composta por manchete, título auxiliar ou título secundário e lead. A lead é o primeiro parágrafo da notícia, que contém o que aconteceu, quando aconteceu e quem fez parte desse acontecimento. Tendo uma notícia, o assunto deve estar bem resumido na manchete, algumas vezes complementado pelo título auxiliar. Então, por aqui nós já sabemos qual é o assunto da notícia. Qual a finalidade desse tipo de texto? Para que serve uma notícia? Será que é para informar a população sobre um acontecimento recente? E sem emitir qualquer tipo de opinião, não é? Sabemos que uma notícia deve ser clara, objetiva e isenta de opinião. Não pode ter opinião do autor a respeito dos fatos narrados. Perceba que a notícia traz novidades sobre a obra da banda Now United. Nesse texto, há alguma crítica ou elogio à banda? Por quê? Eu já até acabei de responder aqui, né? Nós não percebemos nenhuma crítica aqui, nem positiva e nem negativa, porque trata-se de uma notícia e não de uma resenha, não é? Na notícia a gente não pode dizer se gosta ou deixa de gostar dos fatos que estão acontecendo, se eles são bons ou ruins. Nós temos que simplesmente narrar os fatos sem apresentar a nossa opinião. Por isso é que aqui esse texto não apresenta nenhuma opinião. Letra D. Você conhece a banda Now United? Eu, particularmente, não conhecia. Mas essa é uma resposta pessoal. Cada um vai dizer se conhece ou não. Que banda ou cantor da atualidade você prefere? Outra resposta pessoal. Lembrando que é da atualidade, tá? Não vai dizer de gente de 1960 que não vale. Resposta pessoal. Qual a diferença entre uma notícia e uma resenha crítica? Uma resenha crítica não é para expor, resumir o conteúdo de uma obra e dar uma opinião a respeito dessa obra.
apresentar inclusive os pontos positivos e os pontos negativos. E a notícia simplesmente vai narrar os fatos sem apresentar opinião. A diferença é justamente a presença de opinião, de juízos de valor. A notícia não apresenta juízos de valor e a resenha crítica apresenta uma opinião. Número 2. Veja agora como estruturar uma resenha. A resenha é um gênero textual que tem como finalidade a descrição de um objeto, seja uma obra literária, um filme ou uma apresentação artística. A resenha crítica, por sua vez, é um texto de informação e de opinião, onde o autor descreve sobre o tema ao mesmo tempo que expõe suas apreciações. Como fazer uma resenha crítica? Passo a passo. 1. Escolher o tema a ser analisado. 2. Aprofundar-se, contextualizar-se acerca do tema. 3. Argumentar e fazer uma avaliação, que é a opinião crítica baseada na análise e na contextualização sobre o tema. Para que sua resenha seja completa, você poderá responder as seguintes perguntas. Gostou do livro, do filme ou da música? Qual parte foi mais interessante? Que relações ele pode ter com outras obras? Quais as principais considerações e apreciações sobre o tema? Sentiu que teve alguma parte que não ficou muito bem explicada ou elaborada? Quais as emoções geradas depois de ler o livro ou assistir ao filme ou ouvir a música? Agora que você já conhece um pouco a estrutura de uma resenha, escolha uma banda de sua preferência e analise uma de suas obras, uma música, um clipe ou um álbum completo. Não esqueça que na resenha você vai dar a sua opinião crítica sobre o tema escolhido. Se possível, faça uma pesquisa sobre a obra escolhida, mas uma resposta pessoal. Pode até ser a mesma banda que você escreveu aqui em cima. Qual banda da atualidade você prefere? Pode ser até a mesma. Então você vai pegar essa banda, por exemplo, e vai escolher uma música dessa banda, um clipe dessa banda, ou talvez um álbum completo e dizer as suas impressões sobre ele. Eu aconselho que você simplesmente responda essas perguntas no rascunho primeiro. Você gostou do livro ou da música? Sim. Qual foi a parte mais interessante? Foi esse. Responde isso tudo. Depois, você vai juntando essas respostas de forma a montar o seu texto, a construir a sua resenha crítica. E vai passar a limpo nessas linhas aqui abaixo. Terminamos por aqui as semanas 3 e 4 do PET volume 7 do 7º ano. Lembrando que estamos quase na reta final dos estudos remotos de 2020. Então, para você que está com as atividades em dia, parabéns! Continue assim. E para você que está correndo atrás para completar a sua carga horária, para passar de ano, aqui em cima eu tenho uma lista com a correção de todos os PETs, que é para te dar uma forcinha extra aí. Mantenha firme uma rotina de estudos para ficar com suas atividades em dia e envie tudo aos seus professores. Não deixe nenhuma matéria para trás. Afinal, além de completar sua carga horária, elas vão te preparar para a avaliação, o que vai interferir diretamente na sua aprovação no final do ano. Continue obedecendo às recomendações de distanciamento social, lave sempre bem as mãos com água e sabão, continue em casa e só saia em casos de necessidade. Precisou sair? Use máscara corretamente, tapando sempre bem o nariz e a boca todo o tempo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha. Até mais, até o próximo vídeo.